Assim que começou a oração do pastor, eu vi um anjo descendo até a terra com uma lança na mão. E então, assim que começou o pastor a orar, a terra inteira estava em trevas, toda a terra estava em trevas. Mas o templo estava luminoso. Então o Espírito me levou para eu percorrer sobre a terra. E eu vi algumas casas luminosas. E essas casas são dos irmãos que ouvem pela internet. Então, a terra toda escura, essas casas luminosas, e eu estava percorrendo pela terra e eu vi uma imagem, uma face de um homem. Eu vi a face de Lenin, um dos líderes do comunismo. E eu vi também a foice e o martelo. Então, eu vi aquele anjo que desceu com a lança. E ele estava guerreando contra os demônios da Grécia. Uma guerra muito terrível contra os demônios na Grécia, mas não no ar, no chão, na terra. Uma guerra fora do comum. Ele sozinho, só esse anjo, guerreando com muitos demônios. Só ele. Amém. Eu vi também o Coliseu, mas não o Coliseu em ruínas. Eu vi o Coliseu novinho. Então, em cima, na cúpula dele, veio um grande anjo e tocou uma trombeta em cima do Coliseu. E entraram amarrados assim com algemas vários irmãos da igreja. E esse anjo continuava a tocar aquela trombeta. E os irmãos iam entrando dentro do Coliseu amarrado. E aquele povo assim, gritando. E vários anjos em cima da cúpula do Coliseu, assim, no céu, assim, olhando para o Coliseu. E eu vi também quando a igreja emanava um fogo saía da congregação e abria um quadrado no céu. E esse fogo subia até o céu, nesse quadrado aberto. E a terra continuava toda em trevas. Então, eu vi quando caiu uma coluna branca, como um pilar grande, caiu do céu. E esse pilar caiu no chão da igreja. Um pilar assim gigante, assim, caiu, enterrou assim, mas ele caiu de lado assim, caiu no chão da igreja. E o Espírito me disse: a coluna da justiça e da verdade. Amém. Eu via quando uma mulher chegava e olhava na porta, então ela fazia com a mão, chamava várias outras pessoas, e essas pessoas adentravam a igreja ficava muito cheia. Amém. Eu vi quando um anjo desceu do céu e entrou pela porta da igreja com uma grande chave na mão. E ele veio com essa chave muito grande e entregou para um irmão, o irmão Josimar. Ele veio e entregou essa chave para você, irmão. Amém. Eu vi quando o irmão André estava
orando, aquele anjo com a lança, ele adentrou a igreja com sua lança e ele tinha uma capa vermelha e do lado esquerdo da sua capa estava escrito Justiça. E ele tinha um caixão na mão. Ele abriu esse caixão e de dentro desse caixão caiu um esqueleto na frente da igreja ali do púlpito. Então adentrou na igreja o anjo da justiça. E esse anjo se ajoelhou e o anjo da justiça veio até ele e colocou uma coroa nele. Então eu perguntava para o anjo da justiça, eu perguntei, o senhor vai sair da dispensação? Ele disse para mim, não. Irmão, você não tem ideia do que é a voz desse anjo. A voz dele é fora do comum. Não é uma voz que nem a nossa de ser humano, é uma voz totalmente diferente. É uma coisa muito sobrenatural. E ele falou para mim assim, não. Aí eu perguntei, e esse anjo, por que veio? E daí ele me mostrou. Ele disse, veio por isso. Então eu vi. Eu vi os irmãos orando nas suas casas. Eu vi irmãs orando. Eu vi irmãos orando. E daí eu entendi que esse é um anjo que veio pela oração dos irmãos que estão orando por justiça. Então esse anjo desceu, assim me explicou o anjo da justiça. E os dois saíram da igreja. E o irmão André continuou orando. E quando o irmão André estava orando, que ele falou de pastoras, caiu uma espada na frente da igreja. Uma espada adornada, muito bonita. Ela era muito bonita, assim, principalmente quando chegava no cabo, assim, ela era linda, ela era muito trabalhada. E na lâmina dessa espada estava escrito pastoras. Então desceu um anjo e pegou essa espada e botou nas costas e ficou do lado ali do púlpito, onde fica o Samuel quando toca. E ele ficou ali. Amém. Eu vi quando o anjo da justiça e esse outro anjo adentraram dentro de uma igreja. Eu vi o piso, era um chão assim, um piso não branco assim, meio salmão assim, piso meio assim. E os bancos da igreja eram de madeira. E os dois entraram, o anjo da justiça na frente e esse outro anjo com sua lança. E o anjo da justiça apontava e esse anjo levantava membros com sua lança, assim. Levantava assim, enfiava a lança em membros da igreja. Foi abatendo alguns membros da igreja. Então ele chegou em cima de onde é lá o lixo lá deles do púlpito, lá o palanque deles lá. E eu vi o homem que estava lá pregando, era um homem sem pernas. Ele tinha só 2 toquinhos assim, ele andava assim, só com aqueles toquinhos assim no chão e pregava com aqueles toquinhos de perna, assim, sem as pernas. E o anjo foi e o anjo da justiça apontou para os músicos e ele também enfiou a espada
nos músicos. E eu entendi que aquela igreja, Deus estava acabando com aqueles que aquele homem pensa que está servindo ainda lá. Ele está deixando só aqueles que não querem nada com nada, né? Alguns que faziam alguma coisa ali dentro, eles vieram e acabaram com tudo. E então eles saíram. E essa igreja é a igreja do Elvis. Amém. Eu vi como ondas de anjos descerem do céu, como ondas mesmo, muitos anjos incontáveis, eles desciam como ondas assim. Amém. Quando o pastor orou contra os traficantes e as bocas de fumo, eu vi vários anjos descendo assim, em vários lugares aí do Rio de Janeiro, em morros assim, e eles desciam como projéteis de revólver, assim, rápido, pá, 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 assim, tum, 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 ia descendo assim em vários lugares assim do Rio de Janeiro. Amém. Bem no começo, quando o pastor começou a oração, eu vi uma mão, uma pessoa, um ser, uma mão grande, e ela escrevia no papel. Eu só via isso, eu via essa mão e ela escrevia no papel. Eu chegava mais perto para ver, mas eu não entendia aquela linguagem. E o entendimento que eu tive foi esse. Ele estava escrevendo as palavras que o pastor orava, mas não numa língua, na nossa língua da terra, mas numa escrita do céu. Amém. Eu tive uma visão com aquele maldito lá que falou aquelas coisas na internet. E eu vi ele dentro da casa dele, de joelhos, com as suas mãos ao céu e orando. Então vi uma espada que cortava ali os braços e a cabeça. Ele estava com as mãos erguidas, cortava os braços e a cabeça dele. E ele ficava sem braço, sem cabeça. E vinha um vento e o corpo dele ia sumindo que nem uma areia. Aquele vento vinha e vinha levando o resto do corpo dele assim. E ele sumia. Amém. Quando o irmão Alexandre Genésio começou a orar, eu vi um anjo com suas asas muito grandes. As asas dele eram gigantescas. E ele veio voando e parou por cima da igreja. E ele tinha como que um cesto. E desse cesto ele ia derramando um pó dourado. E esse pó caía em alguns irmãos e entrava dentro da mente desses irmãos. Mas de alguns outros irmãos, ele batia e caía no chão, não acontecia nada. E quando o irmão estava orando, veio um anjo e botou um peitoral em você, irmão Alexandre. Peitoral. Amém. Eu vi quando uma espada
desceu do céu e enterrou na cabeça de um irmão que está aí. Ela enterrou pela nuca e saiu pela boca do irmão. Eu tenho uma palavra de Deus. Deus não tolera covardes. Deus não tolera covardes. Amém. Quando o pastor orou, pela medicina, pelos médicos, eu vi aquele cetro da medicina com aquelas cobras, aquela asa, e o anjo da justiça pegou sua espada e remeteu de cima para baixo e cortou aquilo de cima para baixo. Amém. Eu vi também quando um anjo desceu dentro de um hospital e ficou tudo claro assim, aquele hospital, e ele enterrou uma espada naquele hospital, enterrou a espada e voltou, subiu para o céu novamente. Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio estava orando, que ele mencionou o exército, eu vi aquele símbolo do exército, aquele símbolo que tem uma espada, uma estrela e aquela bola azul com as estrelas dentro, né? Tem uma estrela maior por fora e uma bola azul com as estrelas dentro e uns ramos assim saindo. Aquele símbolo que é do exército, que eu acho que também é o símbolo da República Federativa do Brasil. Esse símbolo foi pegado pelo anjo da justiça. Ele era um grande medalhão, esse símbolo assim grande. E o anjo da justiça jogou ele no chão e pisou em cima desse símbolo. Amém. Aquele caixão que aquele anjo com a lança trouxe e jogou o esqueleto, aquele caixão é o caixão da igreja que ficou para trás, da igreja morta. E o esqueleto são os ossos dessa igreja morta que foram jogados aqui na restauração. Assim diz o Senhor, o único meio da igreja morta ser restaurada a sua carne e voltar à vida é neste lugar, ouvindo o último Elias. Amém. Pastor, eu também vi anjos que eles desciam o morro e eles vinham acompanhados dos irmãos de novo para a igreja. Eles faziam a segurança desses irmãos até a igreja. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava o oceano. Eu fui levada até lá por um anjo que ele segurava pelo meu braço direito. E quando eu cheguei lá, pastor, estava à noite, assim, tudo escuro. E eu via que descia um anjo muito grande, glorioso, o seu resplendor, assim, muito brilho, as suas asas abertas. Só que aquele anjo tinha uma fisionomia de quem estava ali mesmo para fazer justiça. Ele não vinha com semblante alegre. E ali, quando os seus pés tocavam naquela água, aquele oceano tranquilo, calmo, ele ficou revolto, com ondas violentas, e aquela água era como se ela estivesse baixando e ela ia para várias extremidades da terra. E o Senhor disse que ele ia tocar nas estações. Paz, pastor. Pastor, durante a oração, eu via colunas se formando dentro da igreja, várias colunas espalhadas no meio da igreja. Só que eu observava que essas colunas, elas não iam até o teto, elas passavam do teto. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, durante o culto também,
eu via algumas pessoas que estavam acorrentadas, né, pelas mãos e pelos pés. A corrente que descia das mãos se unia à corrente que estava nos pés. E aquelas pessoas, era colocado na boca delas uma mordaça. Só que a mordaça, ela não era de couro, de pano, nada disso, ela era de ferro. Era como se aquela mordaça passasse a fazer parte no lugar da boca. O anjo colocava aquela mordaça naquelas pessoas como se estivesse calando aquelas pessoas. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. No início do culto, Deus me mostrava a congregação e alguns irmãos que eles não aceitavam o que era dito no púlpito, o que Deus falava através do pastor. E ali, aqueles irmãos davam as costas para sair da igreja. Só que antes deles passarem pela porta, eles se transformavam em estátuas. Eles não se moviam mais. Eles ficavam ali plantados sem vida, em pé, sem ir para frente nem para trás, totalmente duros ali, estátua mesmo. E vinha um anjo, que esse anjo eu não conseguia ver a parte da cintura para cima dele. Eu via os pés dele, as alparcas nos pés, as sandálias dele. E ele entrava, e quando passava por essas estátuas, a sua espada cortava todas aquelas estátuas viravam pó ali onde estavam. E ele seguiu em direção ao altar, e ali aquela visão parou, pastor. Paz. Logo assim que o pastor começou a orar, um demônio atrevido, esse demônio, pastor, ele tentou entrar aqui dentro desse lugar, e o anjo que estava ali, ele saltou e abateu ele aqui no ar. Ele ia entrar por aqui, ó. O demônio soltou e abateu ele no ar, antes dele entrar aqui dentro. Ele foi abatido lá fora. E Deus me mostrava também, pastor, na hora que o Senhor falou, não desprezes a verdade, Deus me mostrava um livro, e um vento que batia sobre esse livro, folheava as folhas muito rápido, de capa a capa do livro, e Deus mostrava que esse livro é a Bíblia. E Deus dizia que muitos entenderam essa verdade pela metade, e não receberão a segunda verdade. A primeira verdade foi revelada aos homens como base para receber uma segunda verdade que transcende o entendimento humano. Por isso, muitos não têm entendido o que o Senhor tem pregado no púlpito, diz o Senhor. Assim me dizia o Senhor. Deus também me mostrava pessoas recebendo o capacete muito rápido. O capacete vinha, se instalava na cabeça, aquela coisa bem rápida ali naquele mover, e alguns não recebiam esse capacete. E Deus dizia que esse capacete foi como uma misericórdia muito grande da parte do Senhor, alguns ter recebido, porque muitos das suas armas já foram entregues e muitos não tomaram posse. E Deus dizia que não tomaram posse porque não creram nas visões e na profecia. Ficaram sem as armaduras, sem o capacete e sem as espadas. E Deus também dizia que Ele vai matar. Deus dizia assim, eu vou matar, mas eu vou começar matando pela minha casa, diz o Senhor. Eu vou começar matando aqui nesse lugar. Deus dizia, eu vou começar matando pela minha casa. Deus foi muito claro, eu vou começar matando aqui dentro. Esses que não receberam o capacete, pastor, vão ser mortos. E Deus falou, vou matar aqui dentro, eu vou arrancar-lhes a graça, para eles não entender, porque eles desprezaram as profecias. Não credibilizaram o que disse os profetas, não credibilizaram o que disse o púlpito, não credibilizaram o que tem sido pregado nesse altar. Aí Deus falou, vou matar, eu vou arrancar-lhes a graça deles. Não vai receber o capacete, eu vou matar, não vai entender as orações,
Eu vou selecionar pelas orações. Os meus guerreiros vão ser selecionados, diz o Senhor, pelas orações. E muitos não vão entender o que o Senhor tem falado. As orações não vão ser entendidas e não vão ser compreendidas. E muitos vão baixar a sepultura, porque Deus vai arrancar-lhes a graça. E não vão ter o entendimento. Assim disse o Senhor. E Deus me mostrava também pessoas. A filha da Dominique está aí? Deus vai estar curando, Dominique, a tua filha, de uma enfermidade no estômago. Pessoal, você vai dizer, não, ela foi ao médico. Não, Deus vai curar a tua filha. Ele vai estar curando de uma enfermidade no estômago. Deus vai estar curando, Deus vai estar atuando, agindo, tocando sobre o estômago dela, e Deus vai curar dessa enfermidade. O irmão Alexandre Genésio, o irmão recebeu o peitoral, como disse o Rômulo, mas tu também, irmão, recebeu, após essa visão, toda a armadura completa. Ela veio sobre a tua vida, veio o peitoral, veio o capacete, veio o bracelete, veio a couraça da justiça, veio o cinturão da verdade, veio a espada do Espírito, veio o escudo, veio a sandália, veio tudo sobre a tua vida. No momento que você estava orando, eu vi, diz assim o Senhor a respeito da tua vida. Foi completa a armadura. Assim diz o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Paz, igreja. Pastor, quando o senhor falava de quando começou o ministério, que o senhor falou e o anjo anotou, esse mesmo anjo veio aqui com o mesmo livro na mão, olhou para o senhor e balançou a cabeça e fez assim e foi embora, confirmando aquilo que o senhor tinha dito aqui. E tinha um anjo que ele ficava na porta com a espada na mão muito grande. E quando algumas pessoas passavam, ele fazia um sinal de reverência para a pessoa, e a outros ele espetava com a espada, pastor. Em especial, tem duas pessoas aqui dentro que ele olhou, espetou e empurrou essas duas pessoas, como se fosse aquelas duas pessoas acordassem, como se elas estivessem desligadas. Outras ele também passou, empurrou. Aí passava alguns guerreiros, ele olhava e fazia assim para a pessoa, com um ar de satisfação, sabe? Que aquela pessoa estava ali, mas estava ligado. Aleluia, Deus. Esse anjo que o irmão Rômulo falou, que veio com a lança, ele trouxe alguns outros, pastor. E ele entrou no meio da congregação, ele entregava armadura para uns, espadas para outros, capacete, irmão, como o irmão falou, ele entregou também para algumas pessoas, mas não entregou para todos. Depois ele me mostrava a igreja e cada um tinha uma lâmpada na cabeça. Só que umas lâmpadas brilhavam muito, outras brilhavam menos e a maioria, pastor, estavam apagadas. Foi essa, igreja, a visão que Deus me deu hoje.